Bem, recebendo aqui no Dali Seleção, na casa da Seleção Brasileira, feita pelo pessoal da Vera, que é meus parceiros de longa data, junto com a CBF, recebendo um cara que podia ter sido convocado para 2 vagas, né? Uns poucos talvez pudesse brigar por 2 vagas. Ou jogando, ou como conselheiro, né? Que vazou na imprensa essa semana. O cara tem o maior respeito. Eu uso uma frase com ele que é: ele corre com o cérebro. O cara é super vencedor, o cara gente boníssima, muito acima da média na inteligência do futebol, muito, muito. E a gente tá atrás dele há um tempão. Achei ele só veio porque eu me juntei com o Thiago Life, foi um cara mais famoso, aí ele topou. Não. Mas, pô, receber o Felipe Liz aqui é muito bacana. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Prazer. Seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado. É uma honra, é um prazer estar aqui falando Não contigo. faz isso. Eu quase chorei agora, né? Agora é a tua vez. Eu também te admiro muito. Você faz um jornalismo honesto e leal, coisa que a gente está precisando e a gente agradece, né? Principalmente a gente que está no olho aí do furacão tanto tempo. E quando a gente acha um cara que entende tanto o nosso lado, parece até que você jogou bola, escutei por aí que você jogou, né? Tinha talento, mas um pouquinho de peso, 50 e pouco acima, nada aquela de velha história de que, pô, eu tive uma lesão, aí que não, o meu foi peso mesmo. Ah, tá, peso. Então, assim, para mim é um prazer imenso estar aqui, falando de futebol, né? Semana passada rolou um papo que você poderia, talvez, vir para a comissão técnica na Copa do Mundo, especificamente. Você é dito e redito por todo mundo no meio, que vai ser técnico de futebol e que entende muito do processo. Eu entrevistou o Gabigol lá no Ninho e ele falou: cara, o Felipe é doente. Felipe, pô, vê antes, vê depois, vê durante, estuda. E foi um jornalista que deu essa notícia, mas ela faz sentido, vindo de você, vindo do Tite, que te conhece muito bem. Faria sentido? Você toparia aí para ajudar? Pô, tá louco, com certeza. Mas assim, eu amo o Tite, a gente, né? O Tite é um cara que me ajudou. Eu já falei para ele em outras ocasiões, ele foi o grande responsável pela minha reinvenção no futebol. Eu era um cara super ofensivo, passava toda hora, aí ele teve uma jogada num treino 10 contra 0 que a gente tava fazendo, ele falou: vai por dentro, você não era meia? Você não jogava no Figueirense de meia, de camisa 10? Vai por dentro, joga por dentro, vai aqui, ó, não para mais. E me indicou o caminho e falou, né? E aí eu entendi aquela frase, e aí nos jogos comecei a render, ele me incentivou a fazer aquilo. E ele foi o grande responsável, tanto mentalmente, obviamente, que um cara que me ensinou demais. Eu sempre falei para ele, eu joguei com o treinador mais honesto do futebol e o que usa qualquer coisa para ganhar, né? Que é o Simeone e o Tite. Então, assim, os dois opostos totalmente. Aprendi demais com os dois, né? Você está falando da comissão. Tenho esse sonho de ser treinador. Um dia é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo. Eu tive a oportunidade de acompanhar o time agora para Curitiba, sem jogar, só realmente ficando lá no camarote e tal, e até falei para minha esposa, é isso. Tô identificado. É a minha paixão, eu gosto de futebol, não sinto, por exemplo, não cansei de viajar, não cansei de ir concentrado, mas assim, tudo tem seu tempo, né? Se ele falar que precisa de mim, obviamente amanhã, hoje, não precisa ser amanhã, hoje mesmo eu vou pra lá para ajudar ele. Você acha que a seleção que tá indo é uma seleção apta a vencer? Queria que você fizesse um paralelo com 18. Porque 18 você estava lá, né? A seleção de 22 tem uma vantagem, primeiro, que favorece as seleções grandes, 26 convocados. Você pode levar Quanto mais, melhor. 3 craques a mais ali no... E não adianta, os que estão ali são craques, são diferenciados, são acima da média. Porque 18 também, eu senti que o grupo chegou num grande momento, mas talvez em 14 não, né? Porque eu não estava mais... Eu sentia que os jogadores que estavam convocados, eles eram os melhores, mas não estavam no seu melhor momento. Ok. E nesse ano, os que estão num grande momento. Eles pode falar um por um, né? Talvez você vai falar agora do Daniel Alves, que o pessoal está falando, que não está jogando um tempo. O Daniel Alves sempre rendeu na seleção. Cada vez que ele entrou no campo, ele é o lateral que a gente já conhece, que se associa, que tem química com todos os jogadores que jogam do lado dele, ele faz o time jogar. Então, assim, os que estão ali estão no grande momento, estão preparados para isso. Porém, jogar a Copa do Mundo é diferente. E vai ser a primeira de muitos que estão ali. É muita diferença do que qualquer outro campeonato. É diferente no dia, no jogo? Ou o dia anterior é diferente? O treino já é diferente? Todo o processo é diferente? Ou só o jogo? Cara, eu queria ter ido para 5 Copas para poder desfrutar tudo de novo, assim, né? Mas é diferente
toda a preparação, todo o treinamento, tudo que envolve a Copa do Mundo, você sente que todo mundo está olhando para você. Você sente que quando você entra no campo só tem aquele jogo naquele momento. Não tem outro jogo. Todo. No mundo todo. O primeiro jogo da Copa de 18 foi a Rússia, né? Eu lembro, eu olhei no aplicativo e não tinha outro jogo. Então eu falei, caraca, jogo A1, A4 e A7. E o teu país está te cobrando. Então, isso que eu falo, né? Atenção, ao mesmo tempo eu posso te dizer que isso tira o melhor rendimento do jogador. Dos de verdade, né? Mas os que estão ali são de verdade. Perfeito. Pelo menos é o que eu sinto. E eles estão preparados para isso, eu tenho certeza disso. O processo foi muito longo, foi muito duro. Sim. E eles tiveram, a gente, né? No caso que eu também me incluo, porque eu fiz parte da Copa América 19, a gente tem um título e tem um vice para a Argentina em casa. Então a gente passou por um momento bom, passou por um momento ruim, onde é boa essa humildade de dizer, opa, né, também é a única derrota do Tite jogos oficiais. E isso também fala que a gente não é imbatível. Nós vamos precisar ralar muito para ganhar essa Copa. Não quero botar nenhum peso em cima, mas obviamente que somos um dos candidatos ao título. Hoje a gente viu uma imagem, cara, me fez uma imagem assim absurda. O Cunha, que é um cara que eu conheço, já entrevistei o Cunha, acompanho o Cunha desde lá de trás. E hoje, cara, ele tava apoiado assim numa janela, não sei se tu viu essa cara, pesada assim. Ele apoiado assim, cara, uma tristeza. Queria que você falasse um pouquinho, porque vocês jogadores de futebol são sempre rotulados com o assunto de dinheiro, né? É sempre dinheiro. Tá sempre atrelado ao dinheiro. E eu queria que você falasse um pouquinho o que é estar na seleção brasileira. Teu olho brilha quando fala. Falamos no telefone antes sobre essa possível parte da comissão técnica que se ventilou. E o teu jeito, a tua voz muda. Eu queria que você falasse especificamente como é que é, tipo assim, vem pra Copa do Mundo, você vai à Copa do Mundo. E como eu te falei, o futebol ele é momento, né? E hoje os que estão lá estão num momento incrível, todos eles que estão nessa lista. Mas o Cunha é novo. Ele 98, vai ter 98, 99. Ele vai ter outras oportunidades. Ele vai ter outra chance de ir para a Copa do Mundo. E só depende dele, né? Só depende dele, porque a sensação de você ser convocado a primeira vez é linda, você recebe um monte de mensagens, você fala, poxa, deu. Eu fui para a seleção. Ninguém vai poder falar que um dia eu não fui jogador, porque se eu fui para a seleção, né? Só que aí você chega na seleção e você fala assim, pô, mas vários passaram aqui e não voltaram mais, então eu quero voltar, né? Vira uma meta sobre meta. Vira meta sobre meta. Só que ninguém tem contrato com a seleção brasileira, ninguém é obrigado a ser convocado. Então você depende de você, do que você faz no clube. Esse foi o meu maior erro no começo, né? Eu falava, não, eu tenho que jogar bem na seleção para voltar. Ok, tenho que jogar bem lá, mas se eu estiver voando no clube, se eu estiver sendo um dos melhores laterais do mundo, o treinador vai ter que me convocar, ou eu vou causar uma dor de cabeça no treinador, e eu vou ter mais oportunidades na seleção para demonstrar o que eu sei, porque é difícil você chegar lá e jogar bem a primeira vez. E assim, ir para a Copa do Mundo, eu estava no meu melhor momento em todos os aspectos. Eu senti isso aqui um mês antes da Copa do Mundo, um mês e meio, 2, quebrei a perna. Falei, não era para eu ter jogado uma Copa do Mundo. Aí no outro dia, o Tite me liga, o Fábio me liga e fala, vamos, acredita que dá. Aí vamos operar e vamos embora. Eu lembro disso. E aí você fala de dinheiro, né? Você fala, eu pagaria todo o dinheiro que eu ganhei até aquele momento lá para poder jogar aquela Copa do Mundo. Não importa mais nada, se eu um dia não ia poder mais caminhar depois da Copa do Mundo. Tudo que importava para mim naquele momento era poder disputar a Copa com a camisa da seleção brasileira, poder pegar aquele troféu que hoje eu vi na mão do Kaká, até mandei uma foto, uma mensagem para ele. Que inveja, uma inveja da ruim mesmo, não é da boa não. Me dá que meu. Taça linda, né? Então você poder ganhar aquela taça lá com a melhor seleção do mundo, sim, é único, e eles vão ter essa oportunidade hoje. Em 2014, eu participei da Confederações. Em 13? Desculpa, mas eu participei da Confederações em 13. Tô campeão aqui então. Campeão aqui. Tá. E eu não lembrava não. No Maracanã. E em 14 eu não fui convocado nenhuma vez, só que o nosso Atlético de Madrid foi campeão do Campeonato Espanhol e finalista da Champions. O gol do Bale, de cabeça de Trivela. Trivela de cabeça, aquele? Não, foi. Que cabeceia pra lá e a bola entra assim? Tava 1-0, aí o Sérgio Ramos empata no último minuto. O Bale, depois o Di Maria e depois o Marcelo. É isso. Você lembra mais? Eu choro aqui junto. Quer falar? Nossa, mas achei que não pode pra mão do Simeone. A culpa é sua ter jogado lá. Vai ganhar. Calma, a gente vai ganhar. Ele caiu? Não vai cair. Como é que pode vai dar a volta por cima. Aquilo irrita muito, cara. Acho que é o nosso único tempo que a gente discorda, né? Não, mas vamos jantar um dia. Ele me irrita muito. Nós vamos jantar um dia e a gente vai conversar. Como um treinador pegou um time perto do rebaixamento e tornou aquele time campeão
da Europa League, e no outro ano ele fez aquele time campeão da Copa do Rei, e outro ano depois, com os mesmos jogadores, foi campeão do Campeonato Espanhol. Contra Messi e Cristiano Ronaldo. Barcelona, melhor Real Madrid. Eu também acho bacana, ele tem seu mérito, mas parou no tempo. Hoje o Atlético de Madrid está entre os 10, 15 maiores orçamentos e não consegue fazer jogar. Ok, e por que o Atlético de Madrid ganhou a Liga, a Campeonato Espanhol 2 anos atrás? Não, porque... Não, olha só. Sorte? Não, sorte não. O meu elenco é muito bom. E não é cego, obviamente. O tema é, o espanhol ele briga contra 2, né? Então, invariavelmente, o elenco que ele tem, ele vai estar sempre brigando. Sim. Eu só acho que pro Atlético e a torcida... Cara, o Wander é lindo, a atmosfera é inacreditável. Pra quem não conhece, vá, é a atmosfera do jogo brasileiro, literalmente. Uma gritaria absurda, o estádio é lindo, um dos mais bonitos da Europa que eu conheço. E é só que a torcida do Atlético me parece, tipo assim, que tem prazer naquilo ali. Okay. Exemplo, se o Barcelona jogar atrás o jogo inteiro, vai ser vaiado. Concorda? O Atlético, se jogar atrás o jogo todo, a torcida entende que é um processo do Simeone. Não necessariamente, é a filosofia do clube, né? O Flamengo, eu imagino que vem um treinador aqui e fala assim, nós vamos jogar no contra-ataque, fechado. Ok. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser o jogo. O time defende 2/3 do jogo e ganha de 1-0 no contra-ataque. A torcida do Flamengo não vai aceitar. Não vai. Você sabe, né? Que a torcida do Flamengo quer que o time ataque, pressione, roube a bola, ataque, pressione e roube a bola. Tanto é que várias vitórias aqui nossa do Flamengo, sem merecer, no caso, vitórias assim que a gente se fecha e tal, a torcida ela não comemora muito. A gente nota isso, essa vitória é mais alívio do que alegria. A torcida ela valoriza mais um time que tem a bola, que ataca, que tal, que tenta o jogo todo. É uma filosofia. O Barcelona ele quer jogar independentemente do que aconteça no campo. O Barcelona não dá chutão. O Atlético é um time que historicamente contra-atacou. O Corinthians é um time que contra-ataca também e a torcida aceita, topa, né? Agora, tudo é questão de resultado. Se vem um treinador lá no Atlético e fizer o Atlético ser campeão jogando, convence os torcedores. Se vier um cara aqui no Flamengo e ganhe tudo, ganhe o Mundial contra-atacando, por que não? Entendi. Eu acho que é isso. Agora, é o debate de sempre, né? O resultado não está vindo, o Simeone está ultrapassado, já passaram 15 anos, mas aí ele vai começar a ganhar e vai começar a botar o Atlético no eixo de novo e vai convencer de que ele é o treinador ideal para aquele time, porque ele conhece aquele clube como ninguém. Tem um rapaz que gosta muito de você também, comunga, na minha opinião, que você corre com o cérebro. Tem um cara não tão famoso quanto eu assim, aí ele queria te fazer 2 perguntinhas. Thiago Life. Fala, Felipe. Primeiro de tudo, parabéns pela sua temporada. Você jogou muito, parabéns pelos títulos, por tudo que vocês fizeram. Eu queria perguntar para você sobre o vestiário desse Flamengo. Além do treinador, né, além do Dorival, tem lideranças ali dentro. Tem você, tem o Davi, tem o Diego. E eu queria saber como é que vocês se entendem lá. Entre vocês, jogadores, e também com o treinador. Quando havia alguma divergência entre os líderes, entre os cabeças do time, como é que vocês conversavam? Como é que era esse sistema lá dentro? De vocês, entre vocês experientes, com os mais jovens e com o treinador. Queria saber como é que funcionava essa dinâmica. Conta pra gente. Abração. Thiago, muito obrigado. Prazer imenso. Te acompanho muito também. Cara, nosso vestiário é incrível. Incrível o que acontece lá dentro. Se um dia gravarem um documentário sobre o nosso vestiário, nossa senhora, é maravilhoso aquele ambiente. Nós somos muito diferentes. Existe muito jogador muito diferente lá dentro do Flamengo. Aqui ou aqui? Todos os aspectos. Tá. E de cultura, de criação, de família, de jeito de viver, né? Todos os aspectos, de gosto musical. Mas o nosso vestiário tem muitas coisas em comum. Primeiro, é muito competitivo. É muito ganhador. Muito ganhador. Nosso time é extremamente vencedor. Eu falo assim, a trajetória desses jogadores todos, né? Uhum. São jogadores que são acostumados a lutarem por título, a lutarem por coisas grandes. E isso faz com que a competitividade deles seja assim absurda. Esse ano não foram 2 discussões, foram 30 discussões nos treinos. Imagino. Treino reduzido é briga, é porrada, é não sei o quê. Mas é porque todo mundo quer competir, quer jogar, quer aquela vaga no time. As lideranças, né? Que ele falou, Davi, eu, Diego, o Gabi é líder, o Diego Alves, o Ribeiro tem a liderança dele, o Bruno Henrique tem a liderança, o Gerson tinha a liderança dele. E isso aí faz com que qualquer problema
que exista qualquer picuinha, ele não vai pelas costas, ele vai pela frente. Por isso que as discussões, elas são boas, essas do treino. Você fez errado, então por que você está falando? Então vamos lá, bater boca, e aí bate boca, e aí na frente, entendeu? E vamos se acertar e acabou. Com qualquer técnico isso? Com todos os técnicos isso. Com todos, não teve um que fez a paz aqui. O Dorival, ele tem uma gestão de grupo maravilhosa, o Renato também tinha. Assim, eles sabem lidar com essas diferenças. O Dorival, ele aumentou muito a nossa competitividade interna, tanto nos treinamentos, ele fazia competir, né, o time A, entre aspas, contra o time B. E a gente competia muito forte nos treinos, e isso aí depois no jogo também. É difícil, cria atrito, cansa, porque gera um desgaste, mas é o único caminho para você ser campeão, né? Esse bom ambiente que a gente viu no nosso Flamengo, um correndo pelo outro até o final, às vezes até de forma desorganizada, porque a emoção que existe no Flamengo, ela muitas vezes supera a razão, e a gente viu na final da Copa do Brasil, no jogo de volta, um jogo extremamente, no começo, nosso time muito bem, depois a emoção ela tomou conta da gente. E apagou. E aí nosso time parou de render, e aí, forma desorganizada, o que a gente fazia? Corria. Corre, todo mundo luta, ninguém... Corre jogando talento. E aí você não vê ninguém, por exemplo, levantando os braços pro outro, nem reclamando pro outro, ninguém apontando uma falha pro outro, coisa que me incomoda muito, né? Incomoda a todos, e essas coisas assim, elas partem muitas vezes dos jogadores da frente, né? Dos jogadores da frente que começam o combate, elas começam com a atitude, começa deles, né? E como eles estavam junto com o grupo, você eram os primeiros que combatiam, os primeiros que corriam, as coisas elas se deram naturalmente. Mesmo eu estou falando aqui, depois da vitória é muito fácil, né? Claro. Depois de ganhar, tudo que eu falar aqui vira verdade, mas também poderia ter te falado isso aí tendo perdido o jogo, porque pode acontecer. Não, de você eu sei que é verdade. Futebol. Isso é a Escola Jesus? Ou você acha que o grupo se moldou sozinho? Se moldou por peculiaridade de cada um pro seu estilo? É um grupo plural, como você falou, também acho que é, vindo de fora. Mas isso é a Escola Jesus? É a semente de Jesus? Jesus deixou um legado, né? Mas hoje são poucos os que ficaram daquela época lá. E o legado dele é muito, muito tático, sabe? O que o Jesus fez aqui foi dar uma aula tática, uma aula de futebol, que eu com 33, eu cheguei aqui no Flamengo, assim, ó, vou chegar lá, os caras... chegar lá, vou falar pros caras como os caras têm que jogar e tudo certo. E aí eu sentei naquela sala de vídeo, Jesus falando. E falando, eu escutando, eu falei, legal, gostei. E lá pela quarta, quinta semana, jogamos contra o Inter, a volta da Libertadores. Aí eu fiz um clique na minha cabeça, eu entendi, porque os caras já vinham num processo. Entendi o que o Jesus falava. Aí, a partir daquele momento, eu chegava mais cedo, tomava meu cafezinho, ia lá para aquela sala de vídeo e falava assim, hoje eu vou pegar essa aula aqui, para mim é uma aula de futebol. 3 minutos o vídeo durava, só que ele ficava meia hora dando uma aula de futebol. Sim. Então esse legado ele deixou pra gente, mas hoje o grupo é independente totalmente do que ele deixou. Hoje esse grupo que é novo, ideias novas, jogadores novos, lideranças novas, e são muitas dessas lideranças, por exemplo, que é a do Davi, né? O Davi tem muito no que se faz no time hoje, da parte do Davi. Por exemplo, o Rodinei é um cara, ele cuida muito do Rodinei, ele cuida muito do Pedro, ele até coloca vídeo para eles, um cara que cuida muito do individual do jogador, um cara que cuida dos meninos da base, do Vitor Hugo, cuidou do Lázaro, do Matheus França, então ele tá muito atento a esses detalhes. Eu conheci o Davi na Inglaterra, né? E eu virei pra ele e falei assim, volta pro Brasil um dia, ele, pô, nem pensar. Passei por isso. Aí virei pra ele, aí quando ele veio falar, eu falei, pô, tu mentiu pra mim, né? Aqui foi cria, cara. Vamos dar café. Foi fedido. Pega nada. O micro arrebentou o microfone. Esse café aqui vai dedicado ao meu querido amigo, queridão Diego Alves. Pra você, querido, salud. Tu é europeu, né? Sem açúcar, marra danada, igual meu filho, mano. Meu filho tão nojo. Não, tu toma refrigerante de café, com gosto de café? Passei pelo que o Davi falou. Na seleção mesmo eu falava, impossível, eu nunca mais vou voltar ao Brasil. Nunca mais. Só que não adianta, cara. O futebol aqui, ele é maravilhoso. O que eu vivi esse ano aqui no Flamengo foi muito especial. Foi muito, muito especial. Aconteceu de tudo. Tivemos perto do rebaixamento, o time teve perdemos a final da Copa do Campeonato Carioca, aí depois aí jogamos bem, aí jogamos mal de novo, aí ganhamos, aí começamos a ganhar, aí time A, time B. Vem o Dorival, recupera a essência um pouco assim
do que era o nosso grupo, a força que ele tinha, porque no grupo do Flamengo, repito, o Palmeiras fez a melhor temporada, que assim, dos últimos anos, fizeram uma temporada incrível. Aliás, hoje falei até com o Scarpa, um fenômeno, um jogadoraço, né, o campeonato que ele fez. Gosto muito. E craque, e aí, mas assim, você vê o que a gente recuperou, a nossa força do nosso plantel, de cada jogador, isso foi muito interessante, eu aprendi demais aqui esse ano. Felipe, minha outra pergunta para você é: o que o Dorival Júnior conseguiu fazer nesse time do Flamengo que o Paulo Souza não conseguiu? Qual foi a diferença e o que aconteceu? Posso responder? Tudo. Não, cara. Você bem sabe o difícil que é o futebol brasileiro. É muito complicado. E um treinador que chega aqui no futebol brasileiro, ele não sabe onde ele está vindo. Só que um treinador que chega, que não conhece o futebol brasileiro, ou que viu pela televisão, mas não conhece o que é internamente, e chega no Flamengo, é mais difícil ainda. Eu senti assim que o Paulo, em algumas ocasiões, com a ideia dele, é difícil implementar no futebol brasileiro, onde você vai jogar contra o Madureira, no campo do Madureira, um campo sem condições de jogo, e é difícil você ter a tranquilidade que você tem na Europa, né? A serenidade de que o teu trabalho vai ter tempo. Então, de repente, no Carioca mesmo, começam as pressas. Opa, peraí, nosso time não tá jogando. Não, então tá, mas eu tinha... Não sei se foi o que aconteceu, né? Mas eu tinha previsto que esse jogador não ia jogar. Bom, mas a pressão aqui, se eu não jogar, se não ganhar, vai cair. No Flamengo, você não tem tempo. No futebol brasileiro especialmente, mas no Flamengo menos. E o Dorival já conhecia isso. Conhecia essas coisas, conhecia os jogadores, ele conhecia exatamente... Eu trabalhei com o Dorival em 2003 e 2004, nós estamos falando quase 20 anos atrás. O Dorival foi o cara que me colocou de lateral, porque eu sempre fui... Eu tô improvisado hoje, até hoje, na lateral. Eu sou camisa 10, tô improvisado ali, vai chegar meu momento. E ele me colocou de lateral e me explicou, né, que ali eu ia ter mais possibilidades, porque não tinha tantos laterais esquerdos no Brasil e tudo mais. O Dorival é um cara que organiza muito bem, é um cara organizado, muito semelhante ao Tite, do trabalho dele, assim. O tipo de treinamento, 10 contra 0, como ele prepara o jogo. O Tite ama o 10 contra 0. Isso, mas é um treino... Você que tá vendo aqui, 10 contra 0 é o adversário oculto, sabe? É só movimentação, só o time com a bola e ninguém marcando. Aquilo fica fácil que briga no play, né? Ninguém vai sair de qualquer maneira. É exatamente isso. Mas é na prancheta. Eu também, quando vejo a prancheta, eu falo, caramba, achamos fácil demais. Só que chega no jogo, meu amigo, sendo bem sincero, eu adorei trabalhar com o Renato. Adorei. Também adorei trabalhar com o Rogério. O Rogério é meu amigo, porque aqui a gente viveu coisas, a gente foi campeão junto. O cara que a gente é campeão junto, a gente não esquece mais. É pra sempre, e o Rogério, assim, tem uma união com ele, assim, tremenda. Ele pensa muito parecido com o que eu penso futebol. Também tivemos nossas divergências e tudo mais. Mas beleza. O Renato, adorei trabalhar com o Renato. O Renato recuperou muitos jogadores. O cara que gestiona o grupo de uma forma brilhante, organizou o time, escala muito bem, faz as trocas muito bem, lê bem o jogo. O cara, assim, como é que fala quando o cara é... Você me falou isso naquele evento que a gente se encontrou. Fala em espanhol, infravalorado. Como é que é? Subestimado. Tá, pô, caramba. Mas é isso mesmo. Subestimado. Eu acho que ele é subestimado. Ele entende mais de bola do que a imprensa vende. Sim. Só que vem de uma coisa. Perder a final da Libertadores. Pessoal, é muito difícil. Eu perdi 2 finais de Champions. Perdi a final da Libertadores contra o Palmeiras. Vem aqui. Que ambiente a gente encontra na pré-temporada? Fala pra mim, é muito difícil. Veio o Paulo, isso que eu falando a favor do Paulo, pegou um time que animicamente estava destruído. Queria falar de furo de reportagem. Eu não sou repórter, eu nem gosto de... Renovou? Não, ainda não renovei. Não renovou? Ainda não. Tem oferta de trabalho pra mim? Tenho. Aqui, treinaram. Não saiu você e Thiago. Quer parar, não? Eu sou caro, hein? A minha relação com o Flamengo é uma relação muito leve. Quando o Marcos Braz veio lá na Europa, a gente conversou, o Marcos e o Bruno Spindel, e eu estava muito no receio de voltar, né? Mas até mesmo que ele sempre contou a história, né? Eu falei, cara, eu não tenho o perfil de jogador que a torcida gosta, que é o cara que dá carrinho, que tromba, que vibra. O Gabi, por exemplo, faz bem isso, né? Eu gostaria de ir com a ideia de vocês me ajudarem ao meu processo e sonho de ser treinador um dia. Porra, isso é uma música para os nossos ouvidos. Ok, vocês me ajudam, E agora tá chegando perto, né, dessa fase. Então, assim, eu tô tranquilo, porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto. Eu amo o campo, eu amo estar ali, ou de jogador ou de comissão. Então,
Se o Flamengo bem entender que eu devo ficar, eu vou ficar jogando. E se bem entender que eu não devo ficar jogando, eu não vou ficar jogando. Eu vou passar para outra parte, entendeu? Então você para. Claro. Se não renovar, você para? Paro. Esse é um furo. Eu não tinha pensado nisso, é um furo. Não, eu paro. Tu não vai para outro lugar, não vai? Não, Palmeiras ligou, tu não vai? Não, assim, eu não daria para jogar em outro time, porque, por exemplo, a minha identificação com o Flamengo, não de torcida, não falando de torcida, nem falando de escudo, nem de nada, é identificação com o plantel em conquistar títulos, né? Não dizendo que o Palmeiras não pode dar, ao contrário, o Palmeiras tem tudo isso. Sim, o Palmeiras, o Atlético e o Grêmio e tudo mais. Mas, por exemplo, eu não vejo outro lugar aonde, sem ser o Flamengo, aonde eu posso me identificar tanto com um time que possa lutar por títulos. Porque se tu for falar para mim, Felipe, vamos lá na Arábia agora assinar um cheque e lutar para ser 10º, não vou. A partir do momento que o Flamengo não quiser mais, para mim deu. Sou super realizado tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz. Mas eu, como eu falei, me machuquei na final e vou estar pronto, recuperadíssimo para o Mundial. E vou lutar aí com o Ayrton por uma vaga nessa semifinal do Mundial. Esse é o meu objetivo. Tá. Aí só depende do Flamengo. Você vira técnico de imediato no Flamengo? Você entra para a comissão de imediato? Não, aí eu não sei qual vai ser o plano que o Flamengo tenha para mim. Uma coisa eu sei, eu não estou preparado para ser treinador ainda. Eu quero me preparar, eu quero estar organizado, eu quero ter tudo, eu tenho muito que aprender ainda. Eu nunca montei uma palestra, nunca montei um treino. Eu tenho que aprender a fazer tudo isso aí e passar por um processo. Não é muito doido você falar que você pararia, mesmo se seu corpo está começando a pedir para parar? Não. Não, me sinto bem, não sou mais um menino, preciso ter meus cuidados. O Dorival entendeu isso, entendeu que jogos eu tenho que jogar, como eu tenho que me preparar para chegar nesse jogo bem. Me sinto muito bem para continuar jogando. Estou preparado para simplesmente jogar ou para jogar em alto nível? Porque uma coisa é você jogar em alto nível. Outra coisa é você jogar num time que está sofrendo, que está aberto, que está... E aí, quem é velho sofre. Você fala, você pararia? Pararia, sim. Pararia, porque vou ter uma nova adaptação, vou ter uma nova... Tudo novo, né? Então, melhor parar, porque aqui eu tô onde eu tenho que estar, do jeito que eu tenho que estar e podendo render, porque está tudo sendo feito para que esse rendimento venha durante a semana. Você faz parte da geração 8-5 do Flamengo, que muito se falou ao longo do tempo. E é uma geração que teve um valor enorme na construção desse Flamengo vitorioso a partir de 19. Só sobrou você. O Diego se aposenta agora. O Diego, goleiro, não sabe se vai se aposentar ou vai para algum outro clube. O que essa geração 8-5 tão falada, tão mal falada no início do ano, o que você falasse de vocês três? Obrigado pela oportunidade de falar, porque realmente a gente foi muito criticado e isso afeta demais. E quem não sabe, quem tá fora, lê e tá falando, pô, esse cara tá fazendo isso, tá errado, não sei o que e tal, mas não sabe o que tá afetando dentro. E porque não é verdade e o que foi feito até o último segundo e até a última milésima de segundo que o Paulo Souza ficou no Flamengo, foi feito tudo para dar certo. Foi feito tudo para ajudar ele. Não teve um cara com uma cara feia, não teve um cara falando mal nas costas, não teve um cara de um corpo mole no treino, porque a gente não deixou. Não tô falando só da geração 8-5. Independentemente está incomodado com o processo ou não. Isso. Não, independente. Não teve e não vai ter nunca. Nunca. Isso aí, o Diego tem muito mérito. O Diego Alves também. O Diego foi o primeiro cara que chegou aqui. Eu cheguei, obviamente, em 2019. O Diego tem muito mérito porque o Diego faz a intervenção no momento que acontece. É um cara, hoje treinou na Inhaca. É o Ribas, ele treinou na Inhaca. Vamos lá, o que está acontecendo? Por que você está treinando assim? Precisamos que você treine bem. E o Diego não está jogando, entendeu? Então, isso aí foi feito não só pelo Diego, senão pelo Davi, não pela geração 8-5, por vários jogadores do vestiário. Como eu te falei, do Bruno Henrique também fez. Mas no colo de vocês isso no início do ano, caiu. Sim, cai no colo, porque a geração, não sei o quê. Houveram informações que a gente se mete até na escalação. Isso é a maior mentira que pode existir no mundo. Eu e qualquer companheiro, jamais. Aliás, se o treinador se prestar, né, bota esse, e o cara vai lá e bota, né, o treinador tem que escolher, ele depois vai cair, né? Se o treinador nunca vai escutar um cara, ou até pode escutar, mas vai fazer o que ele quiser. E isso foi falado, e isso é irresponsável, isso machuca dentro. Porque assim, falou, as palavras levam o vento, vai passar. É uma mentira, mas vai passar e tal. Mas o cara que está em casa e leu, ele fica com aquilo. Fica. E ninguém sai para desmentir. Né? O cara pode me criticar e falar assim, foi mal, é ruim, eu não gosto, ele não tem mais que jogar no Flamengo. Ok, aperto tua mão, tua opinião, respeito e
te dou parabéns por isso. A partir do momento que ele está falando uma coisa pessoal, Ele não pode inventar, né? Uma coisa pessoal. Os caras mexeram no horário do treino, sei lá. Aí isso aí já é muito irresponsável, como eu falei. Isso, de fora para dentro, lá dentro, destrói. Destrói. Quando eu leio um negócio desse, eu fico destruído, porque assim, vou trabalhar todos os dias para ajudar o Flamengo, mais nada do que isso. Só quero ser campeão. Não quero mais nada do que isso. Eu não quero derrubar a treinadora, eu não quero botar meus amigos para jogar. Nunca vou fazer isso. Eu quero ser campeão. Graças a Deus esse ano fomos. Ano passado não. E ano que vem a gente não sabe. Eu vou te falar assim, você fala, é um grupo que não acontece nada de errado. Ao contrário. Acontece coisa errada todos os dias. Se você for botar tudo na imprensa, nossa senhora, nós vamos fazer um livro aqui. O Rodrigo falou isso no Real Madrid, falou assim, ó, tem briga todo dia. Todo dia. Não, mas, bate-boca todo dia no treino. Antes da final contra o Corinthians, nós treinamos lá contra o Sub-15, Sub-16, nós tomamos 2-3-0. Não, desculpa, final não. Nas quartas de final da Libertadores, nós tomamos um banho do Sub-15. Mas um banho de titulares, voando. Nós estávamos lá domingo de manhã para treinar com vontade, nós tomamos um banho de bola. O pau comeu. E aí um fala aqui, não dá assim, não fecha. Aí opiniões. Claro. Que eu falo, porra, Pedro, você tem que marcar lá na frente. Aí subiu o Gabi também. Aí o Davi fala, não tem que sair, o Pedro tem que fechar assim. E a gente bate boca, não sei o que e tal. Aí, bom, Edu teve essa informação, os caras bateram boca no treino e solta. Imagina, tô te dando um exemplo. Claro, solta. Claro. O ambiente no Flamengo, Felipe Luiz e Davi Luiz batem boca sobre a pressão e os jogadores querem mandar na pressão do time, ok? Mas não, é ao contrário. Davi Luiz conversa com o Felipe Luiz para falar com o Dorival em como a gente tem que pressionar o Corinthians para o Corinthians não conseguir sair jogando. E aí o Dorival vai lá no vídeo dele, estuda o Corinthians e fala, não, é melhor nós pressionar desse jeito como o Davi Luiz está falando. Acabou, o time pressionou, eliminou o Corinthians. Então, assim, tudo depende de como você passa a notícia, tudo depende da sua responsabilidade que você tem como jornalista. O Rodrigo, nessa semana, a gente bateu um papo no Real Madrid, eu perguntei para ele sobre a diferença daqui lá de fora, que é um tema que a torcida tem muita dificuldade de entender. O povo, né? Uhum. Tem muita dificuldade de entender, de aceitar que lá fora é um universo paralelo. Eu fiz essa pergunta a ele e quero te fazer essa pergunta. Quais são as diferenças assim, que saltam mais aos olhos, você que jogou, sei lá, meio a meio, 70 lá, 30 aqui, que seja? 15 anos lá, 6 aqui. É ok. 15 lá? 15 lá. Primeiro, realmente, o futebol europeu é como no tênis, né? Os melhores são tênis europeu, né? Mas o futebol europeu é simples. Melhor jogador do Brasil em 2020, Claudinho do Bragantino. Claudinho. Acabou o campeonato. Rússia. Rodrigo jogou pra caramba, durou 2 meses. Vinícius e Paquetá jogaram 5 meses, Europa. Gerson, Europa. Então os melhores, eles vêm aqui e levam embora. Então o campeonato se debilita, para começar. E chegam lá e não são os craques ainda, eles têm que chegar lá e mostrar, o Vinícius teve que comer muito, muito para chegar onde ele está agora, mas muito mesmo. Eu acompanhei, eu joguei contra o Vinícius lá. O Vinícius era, assim, os caras davam risada dele. E ele aqui, ó, quietinho, trabalhando, e hoje ele é top 10 do mundo. Esse é o primeiro ponto, os melhores estão lá. Aí o nível lá é muito alto. Depois o segundo ponto, o gramado. Infelizmente, tipo de grama. O Rodrigo falou essa parada. Tipo de grama é assim, baixinho, rápido, molhado, sempre perfeito e clima fresco. Aqui a gente joga 11 da manhã no Maracanã lotado, com gramado alto, seco, contra o Ceará com 36 graus no Campeonato Brasileiro. O Real Madrid vem aqui também vai sofrer. Tem como. Real Madrid e Barcelona, você bota um clássico essa hora aí, o jogo vai ser um jogo mais lento, vai ter falta, os caras vão cair, vão ficar no chão. Tudo, a final da Libertadores, em Guayaquil às 3 da tarde. Cara, é brincadeira, isso é brincadeira. Porque tem que vender o jogo para a Europa, ok. Mas não me cobre a intensidade da final da Champions. Não tem como, ninguém aguenta. O aquecimento lá parecia que eu tinha comido areia, a boca seca. Então são coisas que a gente tem que melhorar. Eu não sei, eu falei muito sobre grama nesses últimos anos que eu vim aqui. Parece ser que essa grama que o Corinthians e o Inter têm no estádio deles, que são as melhores, parabéns pro Corinthians e Inter. É mista? É um espetáculo, não é a high grass, né? O tipo da grama é a grama da Europa. Esse tipo de grama, parabéns para eles, que é um investimento alto, eu sei disso, mas eles fazem o jogo ser outro nível. E o Inter tá onde tá. Realmente é melhor. É muito melhor, mas é muito melhor. É um prazer jogar nesses 2 estádios. Parabéns pela carreira, pela postura. Cara, tu é um dos caras, assim, que o futebol, sou vascaíno fanático, assim, fanático. E tem um dos caras que transcendem a rivalidade, assim. Não tem nenhum vascaíno que vai falar assim, pô, que maluco, pela saco. O que você falou é
é verdade o negócio do Vasco, Flamengo e Fluminense também, eu escuto isso de alguns torcedores. É muito legal, porque assim, eu quero, é um sonho, eu poder levar meu filho no estádio no Brasil sem medo. Eu não quero que o meu time perca um jogo e os jogadores sejam apedrejados, isso seja normal. Eu não quero que a torcida brigar entre as duas seja normal, que existam pessoas que vão pro futebol para fazer violência. Eu não quero isso. O meu sonho é isso, que o futebol seja, como no tênis, por exemplo, um esporte onde tenha o fair play, ele seja assim, se não exista, ele seja mal visto, entendeu? E não ganhar de qualquer forma. Por isso eu agradeço o Tite ter me ensinado isso, porque eu não sabia que dá para ganhar merecendo vencer, né? Então, muito obrigado, foi uma honra assim tremenda. Eu também ficaria 3 horas falando aqui. Gosto muito de falar, desculpa se me excedi em algum momento. E não tenha dúvida de que nós vamos fazer outra. Com assunto polêmico, só fez pergunta fácil. Então, ficou fácil. Galera, obrigado. Obrigado.